Oi, gente linda, vamos lá na nossa aula de ciências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre digestão. A última aula a gente tinha falado sobre alimentação e vamos começar esse capítulo novo, capítulo 7, falando sobre digestão, muito importante, página 90. Abre aí para a gente dar uma olhadinha. Então, vamos acompanhar e lendo junto comigo. Nosso corpo ele usa nutrientes dos alimentos para crescer, desenvolver-se e manter protegido contra doenças. Você já pensou no que acontece com os alimentos depois que o comemos? Tá pensando? Então, olha só, um assunto puxa o outro. Então, a gente ingere os alimentos, aí tem a imagem obtida por um raio-x, aquele examezinho que a gente faz, ó, que mostra tudo que tem dentro da gente. Um raio-x e colorida artificialmente, mostrando partes internas do abdômen de um ser humano. Aí observe a imagem acima, o que ela retrata, como você chegou a essa conclusão, certo? Então, vocês vão pensar, o que será que está mostrando aí? O que é isso? É o intestino, não é? É o aparelho, o tubo digestivo? A priori, eu quero que vocês primeiro vejam, depois a gente vai continuar lendo. Quando continuar lendo, aí vocês voltam para responder isso aí, porque aí vocês vão saber qual o trajeto você imagina que o alimento fazem dentro do nosso corpo. Faça um desenho representando esse trajeto, tá bom? Você sabe o que é digestão? Caso saiba, tente escrever com 2 palavras o que esse termo significa, tá certo? A resposta é pessoal. Então aí eu gostaria que vocês respondessem bem tranquilo. Aí para onde vai o alimento que comemos? Tá na página 91. Vamos lá pensar, tá bom, gente? Então, gente, o que a gente faz? Na página 91, aí tem para onde vão os alimentos. Então a gente vai aqui dar uma lida e tem aí a ilustração muito legal, muito bonita, ótima pra gente ver, certo? Aí tem aí, ao comer, mastigarmos e engolimos os alimentos e depois você sabe para onde eles vão? A resposta para essa questão está relacionada ao processo de digestão. A digestão envolve várias etapas que são realizadas por um conjunto de órgãos localizados dentro do corpo humano. É por meio delas que os componentes dos alimentos são ingeridos e são quebrados e parte deles é absorvida pelo nosso corpo, certo? Então, nosso sistema digestivo, de que ele é composto? Vamos ver? Os órgãos que realizam essa digestão, eles formam um sistema digestório. Esses órgãos estão representados na figura ao lado e vamos entender melhor como cada um deles participa no processo da digestão. Então, tudo é importante. Os alimentos, eles entram no corpo através da boca, não é isso? Ao serem engolidos, eles passam pela faringe e pelo esôfago e chegam ao estômago. E em seguida, eles seguem para o intestino delgado, onde os nutrientes são absorvidos. O que não é absorvido, ele passa para o intestino grosso e forma as fezes. No fim do intestino grosso está o ânus, por onde as fezes são eliminadas. Importante, é chato falar sobre isso? Não, gente, isso faz parte do nosso corpo. Se alguma coisa não funciona bem, alguma coisa está errada. Os órgãos em destaque no parágrafo anterior formam o tubo digestivo. Os órgãos em destaque está em negrito, como boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, eles formam o tubo digestório, um canal que atravessa o corpo por onde os alimentos passam. As glândulas salivares, o fígado e o pâncreas não fazem parte do tubo digestório. Essas estruturas produzem substâncias que auxiliam no processo da digestão. Vou botar um vídeo bem legal para vocês, para a gente ver como é que se dá passo a passo. Aí vai ficar bem interessante a gente vendo, tá? Mas é bom ler também primeiro, a gente aprender lendo para depois a gente ver. Após a leitura do texto acima, escreva no caderno o que você entendeu por digestão. Sua resposta foi semelhante ao que foi discutido na abertura desse capítulo? Explica aí. Justamente, por isso que eu não queria falar no começo, porque aí você olhou
E agora você volta. Mas antes de responder no caderno, assiste o outro vídeo que eu estou enviando aí sobre como é que se dá passo a passo a gente visualizando para ficar bem legal, tá bom? Então, essa representação do sistema digestório, alguns órgãos estão representados em transparência, tá bom? Essa fonte de pesquisa da ilustração é da J. Sobota, Atlas da Anatomia, tá certo? Então, tá aí bem legal. Vamos lá. Passa aí para como é a digestão. Mostrando bem direitinho aí como é a digestão, pra gente ver. Então, os alimentos que colocamos na boca, eles precisam ser quebrados em porções menores para que o corpo possa ser capaz de absorver os nutrientes e fazer circular pelo corpo. Essa quebra, ela acontece por meio da mastigação, é o primeiro processo, né? E da ação de substâncias digestivas, que dividem os alimentos em pedaços menores. Observe a figura abaixo e acompanhe pelo texto dos quadros o caminho que o alimento faz para dentro do corpo. Então, primeiro, a digestão ela inicia no interior da boca, quando o alimento é triturado pelos dentes e misturado com a saliva, formando um bolo alimentar. Então, você não precisa estar tomando água, suco o tempo todo, porque com a saliva ele já faz aquele bolo alimentar e a pessoa se alimenta, tá certo? E outra, tem que mastigar, não adianta comer correndo não, porque essa mastigação é necessária para que poder, como vocês viram aí, né? Para que possa o alimento ir bem triturado para o organismo. Por isso que muitas vezes a pessoa se engasga, porque está falando comendo, não come correndo. Então, tem tempo para isso, ainda é criança, então aproveita. Quando está trabalhando, correndo e tal, e acaba comendo correndo por causa do horário, porque vai trabalhar, mas você tem tempo para isso, então aproveita, certo? Aí depois vai para o 2. Aí esse bolo alimentar que entrou aqui pela boca, mastigou bastante, aí chega até o estômago e a mistura com as substâncias digestivas produzidas por esses órgãos, o alimento é parcialmente digerido, ainda tem parte que não foi digerida, tá certo? Aí depois vai para o 3, no intestino delgado, esse rosinha aí, tá? No intestino delgado, rosa claro, o bolo alimentar está em contato com outras substâncias digestivas e os nutrientes atravessam as paredes do intestino delgado e chegam ao sangue, certo? Aí no 4, o resto de alimentos que não foram absorvidos pelo corpo chegam ao intestino grosso. Nesse estágio, grande parte da água presente nos restos alimentares é absorvida pelo corpo e formam então as fezes que são eliminadas pelo ânus, certo? Então aí tá falando um pouquinho sobre o pâncreas, tá? Que é amarelo, e o fígado vermelho, produzindo substâncias digestivas que são lançadas no intestino delgado. Então, muito importante o pâncreas, o fígado, importantíssimo. Todos são órgãos essenciais. As glândulas salivares produzem salivas que contêm água e substâncias digestivas. A saliva é liberada na boca, tá bom? Então, já deu pra gente ver. E aí, a gente vai dar uma paradinha aqui falando sobre mastigação. Então, mastigação, tá? Uma etapa importante no processo de digestão é a mastigação. Os alimentos, eles são triturados pelos dentes e, conforme se misturam com a saliva, transformam-se em um bolo alimentar, como a gente já tem falado, por uma pasta mole, né? Por isso que fica aquela na boca. A mastigação, ela deve ser bem feita, caso contrário, engolir os alimentos e ingeri-los se torna mais difícil. Com formas de tamanhos variados, os dentes da boca desempenham diferentes funções da mastigação. Então, os dentes muito importantes, escovação, tudo. Nos lados do fundo da boca estão os premolares e os molares. Eles são achatados e trituram os alimentos. Os caninhos estão ao lado dos incisivos. Eles rasgam e trituram os alimentos. Por isso, os dentes todos não são do mesmo formato. Para cada um tem uma função. Os incisivos, eles ficam na frente da boca e cortam os alimentos, tá bom? Essa é a representação da dentição de uma criança de 10 anos de idade, tá? Essa boca aqui que vocês estão vendo no livrinho de vocês, tá bom? Então vocês vão responder aí. Para simular o que acontece com o alimento durante a mastigação, foi realizado o seguinte experimento.
a 2 copos com água e foram adicionados ao mesmo tempo comprimido efervescente em um copo e o comprimido que estava triturado e o outro foi colocado o comprimido inteiro. Qual comprimido você acha que se dissolveu por completo mais rapidamente, o triturado ou o inteiro? Por quê? Aí vocês vão responder. E explique na letra B qual é a relação entre o experimento e o que acontece com o alimento na nossa boca. Então, é necessário vocês verem aí, parte a parte, esse processo por processo, para poder a gente... Vamos dar uma paradinha na 95, porque a gente ficou com pouca atividade para responder, não foi? Só esse pedacinho aqui. Como o alimento vai à boca até o ânus, para a gente dar essa pincelada e terminar essa partezinha aqui, se bem que ainda vai ter depois ainda mais... falando um pouco mais sobre sobre a digestão. Como é que acontece? O tubo digestório, como ele vai do alimento da boca até chegar ao ânus. É um processo grande, tá, gente? Principalmente em alimentos como carne, demora bastante tempo para ser digerido, tá bom? Diferente de verduras, folhas, suco, né? O tubo digestório de um adulto é cerca de 7 metros de comprimento, 7 metros. Ou seja, o alimento ingerido, ele percorre aproximadamente 7 metros desde a boca até o ânus. Então, é um processo. Poxa, tia, mas a gente não tem 7 metros, mas ele é enrolado. Você está vendo que dentro do corpo ele não está inteiro. Observe novamente a figura da 92. Note que o intestino delgado e o grosso não estão esticados. Foi o que eu acabei de falar. Ele não está esticado. Está todo enroladinho assim. Então, aqui tem 7 metros. Então, demora um tempo, tá? Então, esses órgãos são muito longos, ele é localizado dentro do abdômen. O intestino delgado, ele apresenta várias dobras. O intestino grosso se encontra ao redor do intestino delgado. Tudo se liga ali, tá? Tudo perfeitinho, como Deus fez. Aí, durante o trajeto que faz dentro do corpo, o bolo alimentar é empurrado pelo processo de contração e o relaxamento dos músculos do esôfago, do estômago e do intestino. Ele vai lá, ó, e sendo empurrado lá para poder descer o alimento. A ação dos músculos no tubo digestório não pode ser controlada, ao contrário do que ocorre com os músculos dos braços ou das pernas, por exemplo. Por isso, o bolo alimentar é empurrado ao longo do tubo digestório, independentemente da nossa vontade. Então, com o braço eu posso, porque eu quero levantar, quero baixar. No tubo digestório não, eu posso estar de cabeça para baixo. Claro que vai ter mais dificuldade, né, por causa da gravidade, mas o alimento ele vai descer de todo jeito, certo? A pessoa vai se alimentar de todo jeito. Ele vê o macaco lá, ele está comendo, come de cabeça para baixo. Ah, pessoal, mas ele tem, claro, todo animal ele tem a sua digestão, certo? Então, ele está mostrando aí a boca. A gente terminou de ler essa parte, a ação dos músculos do tubo digestório não pode ser controlada, a gente já leu, né? Então, tem a boca, o esôfago, alimentos mastigados e misturados à saliva e o estômago, tá certo? Isso que às vezes a pessoa, me deu uma dor no estômago e tal, por quê? A gente tem que comer com calma, certo, gente? Então, a alimentação não cai pelo tubo digestório depois de ser engolido. Ele é levado ao esôfago em direção ao estômago pela ação do músculo. Esses músculos contraem a parede do estômago, apertando e empurrando o alimento. Aí a gente vê aí a fonte, né, que foi. Aí, segundo, após chegar ao estômago, por quais órgãos o bolo alimentar ainda vai passar até chegar ao ânus? Então, tem 2 tipos de intestinos aí que a gente falou, não foi? Intestino delgado e intestino grosso. Então, terceiro, agora a gente vai responder. A figura ao lado, ela mostra um esquema simplificado do sistema digestório, né? Observe e responda as questões. Aí eu tenho aqui ao lado de cá, não é isso? Aí o que é que eu tenho aí? Eu tenho a boca, o esôfago, o estômago, faringe, intestino grosso, intestino delgado e ânus. Qual a letra que indica a parte do corpo que elimina as fezes? Aí você vai lá. Se for a letra A, se for a boca, aí você bota. Se for a letra G, ânus, aí você bota.
É a letra, não precisa escrever o nome não. Conduz o bolo alimentar até o estômago. Vê lá qual é a letra. Aí a letra corresponde ao nome correto, tá, gente? Na letra E. Na letra E não, no próximo. É a entrada do alimento no corpo. Super fácil. Qual é a letra? Forma as fezes. Qual é a letra? Não faz parte do tubo digestório. A gente ia acabar de falar. Absorve os nutrientes presentes nos alimentos. Está entre o esôfago e o intestino delgado, certo? Só a gente olhar aí a maquetezinha aí direitinho e respondendo. Qual é o nome do órgão indicado na figura pelo símbolo, uma estrelinha aí, né? Qual é o nome dele? Tinha falado ele. Então, enumere as fases abaixo na sequência correta. Não é para marcar um X para dizer se está certo ou está errado, não. Para montar a sequência correta, botar o número 1, primeiro acontece aqui. Número 2, depois vai para, né? Acontece na boca. Aí depois vai descendo para, aí tem um quadradinho, o bolo alimentar chega ao estômago. Aí as fezes são eliminadas pelo ânus, o esôfago conduz o bolo alimentar até o estômago, os restos de alimentos não proveitados seguem para o intestino grosso, os alimentos são mastigados na boca, os nutrientes são absorvidos no intestino delgado. Depois de engolido, o bolo alimentar passa pela faringe e pelo esôfago. Está tudo misturado. Então, ele vai do número 1 até o número 7. E você vai aí colocando. Primeiro, não, esse daqui, o número 1 começa aqui, no terceiro. Não, começa lá embaixo. Então, pelo que você estudou, dá pra você responder. Na próxima aula, realmente, a gente já é falar sobre a higienização dos alimentos e a saúde. Então, não adianta só a gente se alimentar bem, ter nutrientes, saber que existe esse aparelho digestório, a digestão é importante. Se eu não tiver cuidado com a nossa saúde, não tiver cuidado com as alimentos, é o que a gente mais está falando sobre hoje aí, né? Lavar as mãos, higienizar, mas lavar os alimentos, né? Porque também vai nos alimentos e doenças possíveis que podem causar referente a isso, tá bom? Mas a gente ainda vai falar muito ainda sobre o corpo humano, tá certo? Até a próxima aula. Beijinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e estou esperando a postada das atividades. Fiquem com Deus.